Bem-vindos, então, à aula ao vivo que nós fazemos no simulador. Vamos dar mais um minutinho para ver se a Manu consegue entrar, que ela fez uma pergunta lá. Boa noite, Patrícia. Antônia. Oi. Eu falei que não viria, mas acabei de chegar de viagem e vi que está em pé o encontro. Vamos assistir aqui nesse aprendizado. Seja bem-vindo. Como foi a viagem? Conte um pouco. Eu fui para Londrina, né? Eu tenho uma filha que estava vindo de Santana do Livramento e indo para Minas Gerais com os 2 netos. E aí, para não chegar aqui em Maringá, que são 110, 120 quilômetros, que amanhã ela segue. Aí nós fomos vê-los, né? Jantamos lá e deixamos no hotel e viemos embora, eu e minha esposa. Mas foi bem, graças a Deus. Foi uma viagem bem tranquila, gostosa. Que bom. Família é sempre muito agradável, né? De fato, que tem de bom, né? E ainda quando vem os netos, aí a gente vê que o sentido da vida muda um pouco, né? Exato, essa continuidade, né? É Isso verdade. que é maravilhoso. É verdade. Aí eu não consegui fazer muita coisa, não. Eu só dei umas entradinhas logo de manhã e depois precisei ir lá para Londrina. Acabei não fazendo nada à tarde, não vi nada. Mas você chegou a fazer uns tradezinho. Eu fiz que nós saímos daqui, eram 11 horas da manhã, né? E aí o início ali, as 3 primeiras operações foram bem, depois acabou, né? Mesmo com poucos contratos, acabou desandando um pouquinho negativo. Ai, 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 Antônio. É ansiedade, é aquela coisa de você não colocar ainda limite, não colocar metas e dizer, ó, 3 operações, tá Isso é bom? importantíssimo. Por isso que a gente tem que ter as barras de amplitude bem calculadas. Para Exato. saber, você só vai trabalhar a reversão depois que ele pagar a 4ª barra ou a 5ª barra no caso do índice. Né? Então, provavelmente, se a gente quer pegar subidas e descidas, a gente se perde na tendência, né? Verdade. Vamos lá, Emanuele, seja bem-vinda à nossa aula ao vivo, você está bem? Olá, Patrícia, olá, turma. Rapaz, Eu não estava entendendo muito essa pergunta, mas eu acho que eu imagino que você tenha feito uma pergunta que muita gente queria ter feito ontem. Por que não deu venda, né? Ontem nós estávamos com uma mega tendência e esses dias ocorrem 2 vezes por mês, tá? Uma mega tendência compradora, uma mega tendência vendedora. Então parece assim que ele dá sinais, mas são sinais fakes, né, de venda. O nosso operacional, ele não trabalha muito com setup, né? Vocês já perceberam isso. A gente tem, sim, estruturas que a gente olha, se é um choque, se é um high-high, se é um low-low, se é, uma perda de um ponto importante, de um fechamento, de um pivô de fechamento, de um gap. Então, a gente não trabalha muito com setupzinhos, assim. Então, o que aconteceu ontem, que eu posso dizer que o único ponto que eu tive certeza que era uma venda, porque eu tentei vender aqui no 530, não sei se tu percebeu. Eu tentei fazer uma venda nessa região por causa sim, da 4ª barra. Só que o mercado foi até a 5ª. Entendeu? E aí, o que entendi. aconteceu? Mas o meu stop foi calculado dentro daqueles pontinhos lá, dessa barrinha de stop, tá? Eu fui estopado em 126 pontos ontem. Eu não segurei, não se segura. Quando a gente calcula a amplitude stop, a gente tem que seguir o stop. Se eu fui estopada com 126 pontos. Não foi com 500, não foi com 400, não foi com 1.000. Essa é a primeira situação. Ou seja, eu estou dentro do meu gerenciamento de risco. Eu não quebrei minha conta ontem. Ontem muita gente quebrou conta vendendo. Isso que eu não consigo entender, mas vamos lá. Pois é. Eu fui uma delas, porque eu entrei. Nos 2, porque teve uma grande tendência ontem e segunda, não é? Então, nesses 2 dias, um mês que todos os dias eu estava fechando no gain,
Só que eu tenho essa maneira de fazer ajuste em operação, entendeu, Patrícia? Aí, quando é um dia de mega tendência, é o que acontece, eu fico tentando ajustar. Aí o mercado às vezes pega aquele candle que dá uma puxada muito rápida e eu não botei o stop, então aí eu digo, não, agora que foi, vou esperar ele voltar mais um pouquinho, e não volta. Aí eu fico sem fôlego de Fazendo fazer preço mais um médio. ajuste, isso, fico sem fôlego de fazer mais um ajuste e acabei entregando meu mês todinho. Não Tô aqui acredito. pé da vida, sim. Mas, Manu, tu lembra que eu falo muito de vocês usar o stop, mesmo no ajuste? Porque o que o ajuste faz? Ele desloca a tua entrada. Se a tua entrada tá dando a diferença maior que o dobro do stop, zero operação, filha. Porque imagina, Pois é. tu tá com 500 pontos de diferença já. O nosso stop era em 126. Tu tá aumentando, não sei, né, quantos contratos tu tava, mas tu não pode sair da regra do Quando eu operacional. zerei, eu já estava com 75, só que estava indo muito mal e não foi. Aí eu digo, não, agora já era. E realmente ele não voltou onde eu queria que ele voltasse, né? Ontem não deu nenhuma Ó, oportunidade de correção. o único momento que ele corrigiu foi quando ele fez aqui no 50% do dia um reteste, né, no 50% do dia. Ele Pois fez. é. Ele É, fez como que eu posso dizer, um pullback legal ali. Mas a tendência era compradora. Então tu estaria vendendo contra a tendência. Eu não sei se tu chegou a não, mas assistir o recap da aula que eu fiz explicando essa compra, depois eu não fiz a venda e recomprei. Tu não sei se chegou a não, assistir a aula gravada. a de ontem ainda não. No caso, é porque nesse pullback aí foi 11 horas, né? Nesse momento aí eu ainda estava comprando. Eu acho que eu fiz a primeira venda justamente quando ele ultrapassou aí os 50%, ainda chegou a ficar um pouco positiva, mas não tanto, entendeu? A minha outra operação. Aí eu digo, não, vou segurar mais um pouquinho, vou fazer ainda ajuste. Aí ferrei. Uma coisa que eu já tinha feito o trade positivo, já dava para eu ter encerrado, entendeu? Aí fui fazer essa merda. Ó, uma coisa que eu falo muito assim, gente, se você tá fazendo o preço médio contra a tua posição, zero a posição. Porque o preço médio tem que ser sempre a favor. Lembra que eu falo para vocês, façam médio na entrada? Você vai entrar na operação, você já estudou a macro tendência, ele deu uma entrada, tu vai entrar sempre nas extremidades, já começa aí, né? Se eu fosse fazer uma compra novamente, ó, eu ia comprar nessa região, eu ia comprar nessa região, ou seja, são extremidades. Se eu fosse fazer uma venda, eu ia esperar um topinho, como ele fez aqui, ó. Aqui eu peguei um stopzinho, essa região dos 530 por ali. Ó, aqui ele fez um topo de venda, mas é contra a tendência. Então, Manu, eu evito vender se eu já identifiquei que a tendência é compra, eu evito vender. Mas se eu preciso, se eu sentir essa necessidade, olha, eu vou operar só até meio-dia e, sei lá, o mercado pode ir para as estrelas que eu vou fazer essa venda aqui, porque existe a possibilidade dele fazer a correção até os 50%. Bom, eu tenho uma ideia, ele vai voltar até ver o up aqui, ou ele vai fazer os 50% do dia e deu, vendo e encerro a minha operação. Agora, o mercado seguir subindo, que a gente falou, né? Ele descia com resistência e subia rápido, dava tiros rápidos para cima, para compra, né? Isso já mostra que a força do mercado é compradora, né? Ele está com um Pois movimento é. resistido para venda e ele está dando tiros para compra, ou seja, é como exatamente é isso, é a força do mercado. Estava muito forte. Outra coisa que é importante, ó, ele estava acima do fechamento, dava aptitude anterior, ele estava acima da média de 200, ou seja, estava acima, já trabalhando acima do próprio 50% do próprio dia, né, já, né? Então, assim, tudo indicava compra. Pois é. Onde é que eu poderia fazer a venda? Agora sim, nós temos um setup para venda, sim, nesses momentos aqui, que é aquele setup quando a gente tem o high height, lembra do topo maior? Quando a gente tem um topo maior no dia, não sei se tu lembra, se tu assistiu todos os vídeos.
Ó, Não, ainda tenho que assistir alguns vídeos. Topo 1, aqui, eu vou chamar isso aqui de topo 1. E aqui eu identifico o quê? Uma fraqueza dos compradores. Por quê? Porque o mercado está visivelmente de lado, né? Enxerga isso, né? Ele parou de fazer aqueles tiros para cima. Isso já era o quê? Quase 4 horas da tarde ontem. Ele parou de subir tanto. E ele começa a encaixotar o preço. Aonde é que teria dado uma venda legal? Quando esse topo aqui, ele é rompido por um topo maior, que seria esse candle aqui, que fez a máxima de ontem. O que eu faço? Eu marco o topo menor, eu marco esse topo 1, e quando o preço voltar para ele, num outro topo, eu vendo. Ou seja, a minha venda, o único ponto que deu venda, tá? E nem foi uma venda significativa, ó. Foi aqui. E foi uma venda para pegar 500 pontos. Depois de o mercado ter subido 4.000 pontos. Foi a única venda que deu. E o resto não deu. Eu, por teimosa, por acreditar tanto nas minhas barras, né? Eu, por teimosia de operar tanto tempo, eu tentei vender a quarta barra. Porque o índice estava pagando 4 barras. Né? 4 e 8 nas reversões dentro do preço. Mas ele estava fazendo 4 barras. A quarta barra, inclusive, era a barra azul, muitas vezes. Então, eu tentei vender 50% ali no 38, sabe, nos pontos de reversão do FIBO aqui dentro. Não deu certo, tudo bem. Só que o mercado já tinha subido, ó. Que eu falei, né? Até aqui, 2.300 pontos quando eu tentei vender a primeira vez. Eu tentei pegar um scalpzinho de venda, não deu certo. Fui estopada em 100 e poucos pontos, mas não quebrou minha conta. Então, ok, não vou mais vender, mas também não vou mais operar, né? É porque eu tomo stop, eu saio da operação, não faço mais, porque como é que eu ia adivinhar que o mercado ia subir 4.000 pontos ontem? Pois é. Ô, Patrícia, você não acha de acordo, vamos supor, tentei o trade contra. Ele não foi, né? Para onde eu queria que ele fosse. Mas aí, no caso, você não. Já que você está vendo que blue chips em alta, o Ibov pagando 3% de alta e tudo mais, você não achava melhor inverter a operação, não? Entrar na tendência? Não, mas ao invés de estopar? Não, eu comprei o tempo todo. O único momento em que eu acreditei na venda foi pelo meu setup, que é a gente, quando tem a quarta barra, que seria o término, vamos dizer assim, do dia, né? Normalmente o mercado paga isso aqui e deu. Ele nunca vai além de 3.000 pontos no dia. Até porque, normalmente, quando o mercado tá subindo 3.000 pontos, tem intervenção, né? Tu sabe que eles fazem um leilão novo e tal. Tu já deve ter visto isso. Né? Só que não foi feito no índice eu não cheguei a ver, eu só vi no dólar, né? Já aconteceu no índice final do ano passado, não lembro o que aconteceu, ou se era uma notícia, ou foi a notícia, não sei. A gente teve a notícia da guerra, metade do ano passado, que deu um gap de baixa horroroso, teve intervenção também, e a nossa Petrobras conseguiu fechar um gap do dia, a gente conseguiu perto das 6 horas, subir os 3.000, 4.000 pontos, mas gradual. Tô em aula, não posso agora. Não sei. Depois, manda um WhatsApp pra mim que depois eu te ajudo. Então, assim, teve um momento acho que teve 2 momentos só que aconteceu algumas intervenções assim, mas eu vou te dizer que são bem raras. Ontem eu digo que foi um dia atípico. Eu opero 365 dias no ano, um dia eu levei um stop de 100 pontos, 126 pontos, usando esse operacional, né? E o dia foi ontem, né? Então, assim, normalmente ele vai fazer, vocês podem ver, ele vai pagar, se ele passa 100% da barra 4, ele vai até os 25% da barra azul. Dificilmente ele passa, né? Ou ele faz um retorno, ou seja, ele muda a estrutura. E ele foi reto. Ele me estopou e foi reto. Né? Então, não quebrei a conta por isso. Eu respeitei o meu operacional. Eu acho que é isso, assim, a gente fazer o preço médio contra é um tiro no pé, guri. Começa aí, né? E segundo, como é que eu posso dizer? Ele até fez um topinho aqui, que me enganou.
Um microtopinho. E eu acho que ele enganou muita gente ontem, nesse sentido também. Porque tem gente que acredita que o índice, ele vai pagar 1.500 pontos, 2.000 e já vai voltar. E não é assim, né? Ou seja, é uma aprendizado a mais para mim também, né? Porque eu normalmente espero pullback, confirmação, quebra de estrutura, e eu só fui pela barra de amplitude. Ou seja, eu cometi um erro grave. Porque normalmente a gente precisa de 3 confirmações para entrar numa operação. Ainda mais contra uma tendência. E eu não fiz isso. Eu fui ali no calor do que eu opero há anos, né? Mas é uma Quais são as, aprendizado pra mim, enfim. quais são as 3 confirmações que você observa? A gente observa a estrutura, a quebra de estrutura, então eu preciso ter um movimento de choque, um pullback pós a quebra de estrutura e o volume. E a amplitude está ali para nos dar o apoio. E eu não tive quebra de estrutura, eu não tive pullback de venda e eu não tinha volume vendedor. Eu só fui pela amplitude. Eu cometi um erro grave, claro que eu cometi. E é um aprendizado para mim também, como professores de vocês, enfim. Pois é. Então, eu lamento pelo teu erro ali também, né? De tu também não ter se ligado nisso, nessa estrutura, também não se ligou talvez no volume. Outra coisa... Não, eu observo o volume, mas aí é porque muitas vezes dá certo, entendeu? Esses meus ajustes. Mas quando não dá, aí eu não gerencio bem o stop, porque eu tenho dificuldade em estopar a operação, entendeu? Por isso que eu sempre faço o ajuste. Sim. Aí tu vai fazendo giro de contrato até deslocar o teu preço médio pro ponto que tu quer. Sim. Pois é. O problema é quando anda contra. Eu acho que tu deveria só ter talvez uma métrica, assim, ó. Ele andou contra mais de tantos pontos, sai da operação. Eu entendo a tua resistência, eu entendo isso. É porque tu sabe operar. Porque a pessoa que não sabe... sei. Como é que tu não sabe fazer giro de contrato? Tu sabe fazer preço médio, tu sabe operar. Alguma coisa não tem como. Tem gente que só sabe clicar, mas não sabe o que tá fazendo. Pelo menos tu tá tentando buscar o preço, ou seja, tu tá tentando dominar o mercado com os teus cliques ali, com as tuas operações. Só que lamentamos, a tendência era macro para compra. Pois é, em qualquer lugar que você comprasse ontem, eu até no final ainda inverti alguns contratos quando eu fiquei na mão, mas aí foi tão insignificante o ganho que... Mas aí deu certo, eu digo, poxa, se eu tivesse invertido desde quando... Né? E tu opera como pesada? Não, eu entro no índice com 5 contratos, para você ver que eu já... Mas quando eu reajusto é com o dobro, entendeu? Então eu já vinha... reajustando. Aí teve um que eu fiz, não, vou reajustar logo em 3 vezes o que eu já estou para tentar já sair logo dessa operação. Mas aí eu ainda tive a oportunidade de sair pelo menos no meu ponto de cobertura, mas não saí. Poxa. Acreditando que ia dar Quer voltar. Isso, mas aí foi quando você falou, não, tá tendo uma trava nas médias. Aí quando eu comecei a observar, eu digo, realmente, ele bate na média de 9 e volta. No caso, pelos 5 minutos, quando eu estava observando, mas você já disse, não, é bom observar pelo 1 minuto, né? É melhor. É melhor porque 1 minuto é onde tudo acontece, né? É o início de tudo. O candle de 5 minutos, ele é 5 candles de 1. Então, às vezes, a 5 candles de 1, ele pode quebrar uma estrutura em 5 candles, ele pode romper um fundo. Um candle só é suficiente para romper um fundo. Aí, imagina um candle de 5 minutos, que são 5 candles de 1 minuto, né? Aí, quando eu vejo, se eu estou operando só nos 5 minutos, quando eu vejo, já abre lá em cima. Já me estopa, já me quebra, já saí da operação. Não deu tempo nem de girar contrato, de melhorar um médio. E quando tu tá no gráfico de 1 minuto, tu tem uma visão melhor. Mas essa é a minha opinião, gente. Assim, ó, eu sempre digo isso. De repente, vocês vão conseguir operar melhor um gráfico de 2 minutos, no de 3, no de 5, no de 15, né?
Isso vai muito do cérebro de vocês, da velocidade de raciocínio. É que eu, No índice, no eu índice eu costumo. procuro, no índice eu procuro operar no 2 minutos e no dólar no 5. Tá, por exemplo, o dólar eu gosto de usar o 3 Renko, 3R, isso aqui. Eu domino isso aqui. Isso aqui para mim é o dólar. No meu operacional. Sim. Mas eu observo, claro, as estruturas eu gosto de observar igual no gráfico de 1. Mas para operar, eu gosto de usar o Renko. O 3 Renko, por exemplo. Bom, Ô, e hoje Patrícia, vocês viram, né? Oi? só te perguntar, você falou da confirmar para entrar na operação o volume. É o volume financeiro que você O fala? volume financeiro tem que estar a favor da tua entrada. Então, tu pode botar a média de 20 no volume do indicador aquele nativo do Profit, né? Aham, E aí, quando a barra, quando a barra cruzar pela média de 20, tu entra. Se tiver na cor da tua operação, né? Verde compra e vermelho venda, né? certo. Legal. Não sei se o senhor usa a média de 20 cruzando o volume financeiro. Não, eu estou usando só os indicadores que você está ensinando aqui. Por isso que eu estou Tá. perguntando. Eu já fiz, né, assiste outros aí, não, volume financeiro, Pode usar. Pode usar. IFR, não sei o que e tal, Ah, né? é. Então, eu estou meio fechado aqui, centrado nesses indicadores teus aqui, para não misturar muito. O volume ele vai te dar uma confirmação a mais. Para quem está começando, é bom, tá? Só que tu tem que cuidar para te não ficar com aquele receio, assim. Por exemplo, dentro do volume financeiro, até posso gravar um vídeo sobre esse indicador, tá? Por Uhum, que não é sempre que eu uso ele? Eu olho para ele para dar uma entrada e depois eu tiro ele da tela. Vou ficar usando ele. Eu não uso ele para operar. Eu uso ele para fazer uma entrada. E não é sempre, é só quando eu estou em dúvida. certo. Porque existe um momento que ele vai criar vácuo. Já ouviu falar disso? Que ele cria vácuo no Hum, indicador do volume financeiro? não. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Ele vai criar um vácuo antes de dar a explosão. E aí que tu entra com cruzamento a média de 20. É só nesse momento que ele é válido. Depois ele não tem utilidade para nós. Não teria? E essa média de 20 a gente coloca em cima do Inserir, volume financeiro. em botão Ele vai direito, inserir caminhando ali. média. Legal. A média aritmética, a M20. Isso aí. Aham, legal. Tá certo. Mas eu faço depois um videozinho só para quem quer usar. Assim como o IFR. Eu não boto ele na tela aqui, mas eu posso usar ele para detectar alguma divergência, por exemplo. Só que Uhum, para esse nosso setup, na verdade, eu gosto muito mais de utilizar as estruturas, né? E as sei. amplitudes. Mas vamos supor, eu vou operar contra a tendência. Eu preciso ter a confirmação do volume, sim. Legal. Senão, eu não vou conseguir. Agora, para eu operar a favor da tendência, eu não preciso confirmar no volume. Uhum, Mas depois eu faço um videozinho sobre essa questão do legal. vácuo. Tu Legal. vai gostar. Beleza. Obrigado, viu? Imagina. Vocês querem fazer perguntas assim como a gente está fazendo? Ou vocês querem fazer um simulador? Oi? Tati, eu queria ver o dia de hoje, por favor. Você pode tirar uma dúvida? Claro. No comecinho, até mais ou menos o candle 102, ocorreram vários pullbacks na VWAP. Enquanto estava acontecendo ali, aparentemente ele era super válido e legal para entrar. Agora que a gente viu que eles não evoluíram. O que eu poderia ter visto na hora para não entrar num pullback desse? Eu não fiz nada, tá? É só para estudo mesmo. Tá, vamos ver se eu entendi tua pergunta. O mercado, ele tá encaixotado. Ele seguiu naquele topo num caixote, como eu havia comentado, que existia uma probabilidade. E você comentou Que tiveram vários pullbacks na VWAP, ó, o 18, 19. Aparentemente, na hora, esses pullbacks estavam válidos para uma entrada. para uma entrada compradora? Sim. Perfeito. Então, quando o mercado está em Agora que a gente viu que ele não evoluiria, né? Mas na hora, o que sim, sim, poderia ter sim. sido visto para não entrar? Sim, na verdade, a gente pode usar aqui o candle primeiro do dia, né? No 50%, que a gente gosta de usar esse setupzinho aqui.
E quando ele faz a negação com o pavio, a gente entraria comprado aqui no rompimento e jogaria o médio para trás. E o que tu ia fazer? Ou tu ia fazer saídas e reentradas e pegando scalp, aí é scalper, né? Não é a operação que a gente faz. Mas é uma operação válida para te fazer uma gordurinha ali e esperar o mercado se decidir. Ou tu traça aquele caixote, tu tá observando, tu tá enxergando que ele tá batendo, pegando embaixo, pegando em cima, né? Tu não vai operar isso aqui de querer assim, eu vou subir com 100 contratos. Não, não vai subir. Não, mas isso a gente está vendo agora, né? Enquanto eu estava no 18, a gente não tinha visto ainda, né? Porque ele veio de um topo mais alto, veio de um fundo mais alto. Então, esse 18 que era um pullback super válido, né? Sim, só que daí ele não ganha Não o ganha. topo anterior. Se ele não ganha, tu já sai da operação. Se tu comprou aqui, tu já sairia, entendeu? Tu não iria esperar ele voltar no 0 a 0. O Já é um pullback do sinal. 27... Ele já é um sinal que tu tem que sair da operação. Ele não ganha o topo ele não ganha. Então tu vai fazer aqueles scalper, que são aquelas micro operações. Tá? Tu vai comprar aqui para sair aqui, tá? Aí depois tu vai. Então, Paty, mas isso sei a lá, gente tu vai está vendo vender. agora no gráfico pronto, na hora. O que validaria minha saída aí? O rompimento do 24? Eu gosto de marcar sempre os topos e os fundos. Eu vou marcando, vou fazendo aqueles esquinhos, lembra que eu boto? Sim. Eu boto sempre aqueles esquinhos, assim, tipo aqui, ó. Eu botaria aqui. Eu vou fazendo isso, eu vou marcando o fundo e o topo. Se eu começo a perceber que ele fez um topo menor e um fundo menor, opa, acumulação. Então, mas vamos supor que a gente está ali no 22. Ele está fechando 23. Aparentemente, a operação está evoluindo. Ah, sim, porque o que a gente faz? Ó, a gente vai traçar um canal aqui já. Tu já traçaria o teu canal aqui. Não sei se tu Então, tá a saída dessa operação seria na perda do 24, então? Ó, tu vai traçar um canalzinho, né? Tu vai fazer isso aqui. Tu vai entrar, provavelmente tu vai entrar aqui na VWAP. A primeira vez. Não, vamos supor que eu entrei no 18. Tu entrou aqui no 18, mas tu jogou pra baixo o teu médio. Ou tu ficou aqui? Não, eu ficaria aí. Eu não tenho costume de fazer médio ainda. Tá, mas seria Foi legal. minha primeira entrada. Foi Tá. minha primeira entrada. Eu entrei no 18. Por exemplo, tu vai entrar aqui, tu vai comprar 10 contratos, vai esperar ele andar um pouquinho, vai vender 5. Pra ele jogar teu preço aqui pra baixo. Tá. Aí tu calculou teu stop. Aí teu stop vai ficar aqui nessa região. Isso, mais ou menos isso, né? Isso. Tá. Aí o que vai acontecer? Ele vai subir, ele vai fazer um topo menor e vai negar. Para nós, se ele tiver com esse topo menor, fazendo um topo duplo com alguma região, tá? Aí tu vai buscar, ó, aqui atrás. Se ele estiver fazendo topo duplo com alguma região anterior, já é um sinal de reversão. Já é um sinal de reversão. Então, eu sairia no 24, é isso? Tu sairia no 24, com certeza. Ou talvez no máximo aqui, ó, para pegar só um pouquinho. Pegar uns troquinhos pra já voltou bastante, praticamente voltou na máxima do 18, quase, né? Porque mas é melhor tu pegar esse troquinho de picolé e ficar negativo. Sim. Segurar, ou ser estopado. Aí o que a gente faz quando a gente tá com dúvida do que tá acontecendo, tá? Quando tu traça um canal para cima e ele rompe, depois tu traça um canal para baixo, ó, e ele rompe, isso já te diz que o mercado não definiu. Embora ele estivesse já com uma tendência compradora, né? Aí tu traz o canal para baixo e ele rompe para cima de novo. Ó, tem alguma coisa errada aqui. Então o mercado tá lateralizado, tá dentro do caixote. Eu venho aqui e boto no gráfico de pontos. Sei lá, 50p, 20p, só para eu ver o que tá acontecendo, ó. E aí eu me deparo com isso aqui. Tá vendo? Ontem, no final do dia, ele deu uma lateralizada e deu uma vendinha, mas ele lateralizou. Hoje ele iniciou e ele passou boa parte do dia, né, para dar a correção de tarde, quando o pessoal já tinha desistido de operar. Ele deu a correção dos 1000 pontos. Mas olha aqui, o gráfico de pontos, ele te mostra se o mercado está em tendência, ó, se ele está em tendência ou se ele está só acumulando.
Você poderia fazer um replay, né? E gravar um vídeo para a gente fazendo um replay no gráfico de 50 pontos. Posso fazer, com certeza. Inclusive aqui nesses gráficos Porque de hoje eu pontos. até abri o de 50 pontos para ter essa visão também, mas me faltou aquele feeling da entrada, entendeu? De como agir. Não agir, na verdade. É aquele típico assim, ó. A gente calcula a amplitude. E o preço está trabalhando dentro da amplitude, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que esperar ele romper, fazer um pullback. Então não é bateu na Lembra? máxima vende, bateu na mínima compra? Depende, vai depender do que o mercado. O mercado, ele primeiro, ele vai ter que te mostrar qual é a tendência. Se ele começa a dar compra, aí ele dá venda, aí ele dá compra, aí ele dá venda, ele não vai conseguir montar uma estrutura. Ele está te dizendo que ele não está definido. Que eu tenho a mesma quantidade de compradores e vendedores ali. Eles estão achando que o preço está bom como está. Eles não estão querendo preço nem mais caro e nem mais barato. Então tá, vamos negociar o que tem. Né? Teve uma altinha ali, uma volta, mas talvez vendesse aqui em cima, não sei. Teria que ver a estrutura. Mas do jeito que tava, não tinha condição. Ele tava fazendo acumulação. E eu até acho que coloquei no grupo isso. Que tinha uma tendência dele ficar numa lateralização nesse topo e que a gente teria que esperar ele armar uma estrutura para fazer a venda da correção. Se tu olhar no grupo do WhatsApp lá, eu botei alguma coisa lá sobre isso. Tá lá. Era isso que eu tava tentando dizer para vocês. Espere ele fazer uma estrutura legal. E, ó, o que seria uma estrutura legal? Ele começa a fazer fundos, mas aí ele começa a fazer cada vez maiores, fundos cada vez maiores. Aqui eu sei que é uma ascensão, é compra. Se for no dia venda... de hoje seria esse 13, então, a estrutura legal. Sim, mas olha só, se eu voltar para o gráfico de 1 minuto. Deixa eu voltar aqui. Ó. Qual é a estrutura que tu enxerga aqui? Agora, claro, que nem tu falou, no início do mercado, eu não tenho uma estrutura bem formada. Eu tenho uma amplitude aqui e o preço parece ir para baixo e para cima dentro dela. Então, eu teria que esperar ela romper, sim, mas ela teria que fazer um pullback no rompimento para retestar o rompimento e aí seguir essa direção. Se ela rompe para cima, não sei se tu entende o que eu falei agora. Sim. Rompe para cima, volta para fazer um reteste e aí valida a compra. Enquanto ele está aqui dentro, eu não tenho muito o que fazer, só scalp. Ou boto no gráfico de pontos, se é verde eu compro, se é vermelho eu vendo. Não tem o que fazer aqui. Ele tem que sair dessa região. Olha como é que tá aqui para trás, tá no caixote. Ele abriu na região do caixote. Isso já é um sinal para mim que eu tenho que prestar atenção. Se ele abrisse aqui para baixo com gap de baixo, eu ia vender direto. Ou mais para cima, eu ia ter que confirmar, né, porque já subiu bastante. Mesmo abrindo para baixo, ele ia ter que perder os 50% do primeiro candle. Aí eu valido. Porque o 50% do candle ficou aqui embaixo, ó. A venda, ó, quando ele quebra isso aqui, aí eu tenho certeza que não vai mais subir. E aí ele faz um pullback fora já, ó. Ele faz o pullback fora. E nem volta para testar. Então, aqui eu tenho certeza que é uma venda da correção. Sim, às 15h23 da tarde. Mas aqui não tem o que fazer. Por isso que eu falo, se você der zoom no gráfico, tu vai enxergar onde ele abriu, ó, no caixote, e aí tu vai esperar, que não é um local bom. Ele pode realmente estar numa acumulação nesse topo. Eu vou esperar ele romper. Que nem aqui, ó, ele rompe para cima, né? Mas ele não faz o pullback para cima, ele volta pro fundo. Ele rompe, aí volta pro fundo. Voltou pro caixote. Dava para pegar o scalp da venda desse topinho? Dava para pegar. Mas o alvo dele era VWAP pro fundo, e foi. Agora, se ele rompe, ele faz um pullback no caixote e sobe, aí eu jogo a barra 2 para cima, que eu tenho amplitude 2. Por isso que eu digo, vocês têm que usar o zoom e vocês têm que usar as barras para vocês terem ideia para que lado o mercado está indo. Esse 122 não foi um reteste do topo do 65?
122 foi o quê? Foi o reteste do topo do 65? Não, porque ele ocorre antes do topo. Não, primeiro, entendeu? O reteste ele rompe, faz um topo, ele volta para reteste e sobe. Isso é um reteste. Ele não fez o topo. Aqui não, aqui eu não considero um topo. Ele fez a perna, ele fez essa pequena correção, e essa correção, na hora eu entendi isso. Eu não fiz nada também, mas na hora eu vi isso. Olha, ele tá voltando para testar esse topo. Não. O topo é esse aqui. Esse é o topo legítimo, sempre as extremidades. Isso é a importância de, eu digo, é treinar o olho, né? Fazer o simulador para te treinar o olho. É a extremidade que sempre eu considero o topo. Isso aqui não é um topo legítimo. Se eu botar no gráfico de 15, eu vou ver um topo aqui, ó. Se eu botar no gráfico de 5, talvez eu veja um topo aqui. Isso, né? Você entende? O topo legítimo, ele vai aparecer em todos os time frames, né? Se eu colocar no gráfico de 1 hora, eu vou ver um topo aqui. Esse é o topo legítimo, é isso que a gente tem que treinar o nosso olho. O reteste, ele ocorre após a formação de um topo ou de um fundo válido. Que no caso poderia ter sido 148, mas não vingou. Exato, ele perdeu o overlap, né? Se ele ganhasse a máxima de 148, seria um reteste válido, então. Até poderia, mas daí ele teria que pelo menos, se tu colocasse aqui, ó, nessa pernada, o FIBO, ele teria que ficar acima de 50%, né? Acima, ó. E nenhuma das vezes que ele volta para baixo, ele consegue ficar acima, sabe? Aqui só, mas aqui ele faz um topinho no 68 e desce de novo. Ou seja, ele pegou todos os pontos de retração de FIBO e desceu. Daí ficou só lateralizando. Só dando esperança para quem comprou. Né? Então, assim, isso é bem importante as tuas perguntas, ó. O topo tem que ser um topo válido, o reteste tem que ficar acima de 50% da pernada. Tem que sempre olhar para trás, né, para ver se não tem nenhum, se não tá fazendo topo duplo, né? Esses micro topinhos aqui, que nem tu mencionou, ele não pode estar fazendo topo duplo com nenhum anterior, porque senão é venda. E o nosso setup preconiza isso, né? Topos duplos, fundo duplo, tudo é venda. Aí tem que olhar sempre para trás. Não muito, né? Mas tem que olhar. Tá joia, Paty. Obrigada. Imagina. E quando vocês tiverem dúvidas assim, como essas, vocês de repente podem só tirar um print da tela e botar lá no grupo. E perguntar. Paty, me explica isso aí. Cita que nem tu fez agora, perfeitamente. Cita os candlezinhos e os pontos de entrada que tu enxergou e a gente vai fazendo esses ajustes, ó. Essa entrada não foi válida porque não obedeceu os 50% do fio, porque não era o topo certo, tá? E a gente vai fazendo explicações ali. E eu até posso gravar um micro vídeo sobre isso também. E aí tira a dúvida de todo mundo, né? Tá joia. Tá bom? Patrícia, deixa eu aproveitar que você falou aí do gráfico 50p. Eu não estou conseguindo transformar ele, mudar para 50p. Eu abro aqui nos candles, né? Como é que você faz? Como é que faz? Eu acho que pergunta deve... muito... Primeira coisa, eu esqueci de dizer que o gráfico de pontos só tem no Profit Pro. Eu não sei se o senhor tem Profit Pro. O meu é Pro, só que o meu, como eu falei, no Mac, ele tem algumas limitações, talvez seja essa uma delas. Não, se ele tem Profit Pro, ele tem que abrir. Tu clica assim, aqui onde diz Windows G25, tu clica em cima do 1 minuto e vai abrir uma janelinha, não sei se vocês enxergam a janela secundária, vocês enxergam a janela secundária? Não. Não, né? Tá, mas enfim, tu vai digitar ali 50 e o número e a letra P. E vai dar Enter. 50p e dá Enter. Só isso. Que ele já muda automático. Ah, beleza. 50p sem espaço, só 50p e Enter, nem precisa escolher nada, só isso. Perfeito, perfeito. E ele vai mudar automaticamente para o gráfico de pontos. Lembrando que no 50p, cada box tem 250 pontos dentro. 4 boxes desses que tu pega é 1000 pontos.
Sim, Tem que sim. estudar Ou um pouquinho. seja, cuidado com o stop de vocês. Quando vocês Uhum. forem trabalhar aqui, for entrar aqui comprado, bota o médio para baixo. Ficar longe da briga. Porque como é que ele é? Como é que ele é feito? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele recebeu o número de pontos que precisa, ele fecha. Uhum. E é muito rápido essa oscilação, né? Ou seja, ele pode voltar, te estopar, que nem aqui, ó. Eu não posso comprar aqui nessa base. Olha o tamanho do pavio que ele fez, né? Verdade. Então tem que ter muito cuidado com os stops na hora de trabalhar isso aqui. Eu prefiro jogar o médio 2 boxes para baixo, se eu tô comprada. Uhum. Tá? Tem que ter esse cuidado também. Aí, neste caso, eu usaria o volume financeiro para fazer a Perfeito. entrada aqui. Nesse caso, como confirmação. Claro, olhando a estrutura no gráfico de 1, operando no 50p. Eu usaria 2 times do mesmo ativo para poder tomar a minha decisão. Então, o importante é dar uma olhada e seguir as cores que, né, tá em verdes, como você falou, né? E aí, num minuto, é um auxiliar também. Eu vejo assim, será que é isso? É um indicador auxiliar também, que deixa eu ver no 50p, e aí você vê, não, realmente Quando tá eu em... começo a observar, que nem aqui, eu estava explicando para ela ali, ó. Eu botei um canal de compra, porque ele abriu com uma tendência compradora. Ó, o meu canal, ele abraça todo o candle verde, ó. O meu canal de compra lá do minuto, ó. De repente, ele virou vendedor. Tá bem pequenininho aqui meu canal de venda, ó. Mas ele tá aqui. Ou seja, ele virou, trocou para venda. Só que quem ficou comprado no minuto foi estopado ou no 0 a 0 ou no negativo. E quem tá operando lateralidade aqui tá fazendo. Eu não sei, vocês não viram o vídeo de gráfico de pontos lá do Drive? Eu tenho uma aula muito legal falando sobre o gráfico de pontos, aonde fazer a entrada, onde fazer o médio, onde fazer a saída. Porque tu pode usar numa lateralização, não usa 100% dele, tá? Usa 70%. 75%, tipo, como se criasse um caixotezinho dentro para operar ele. É muito melhor. Mas tem um vídeo sobre isso lá em algum lugar, eu vou achar, vou botar o link para vocês. Acho que é melhor. Esse vídeo são aqueles que estão lá no Drive, o Lá primeiro no que você Drive. passou, Isso. são É lá 20 da época do vídeos, JR né? ainda, que a Lá gente não, começou. lá não Que eu completei passei o todo. robô para Scalper também. Tá certo. Tem um robô de reversão, não sei se vocês usaram, que um dos colegas botou lá. Acho que foi o Júlio, não sei se o Júlio tá aí. Que ele botou o robô de reversão para quem faz abertura de mercado. E sabe que funciona, para abertura de mercado, funciona super bem aquele robozinho. Para virada de mão. Tipo, o mercado abre, faz um fundo, e aí o robô já dá a compra. Se tu virar a mão, dá certinho a compra nele. Mas só para abertura, depois depois polui muito a tela. Depois ele dá sinais que nem o meu robô também, né? Ele pode dar um sinal falso ali. Tu tá numa tendência compradora e ele manda vender. Mas ele manda vender porque tá fazendo pullback para continuar a compra, né? Não é para te parar de comprar, é só para te prestar atenção. Se já não parou a operação compradora. Tá certo. Obrigado. Desculpa desviar um pouco do teu, né, Não, da hoje, eu acho análise que aqui. hoje é só. Eu acho que hoje tá virando exatamente isso aqui. Como fazer dúvidas, né? Porque já são 10h35. Vamos tirar a dúvida. Eu vou gravar depois um vídeo sobre um replay se vocês quiserem. Mas vamos aproveitar, vamos tirar dúvida. Vamos fazer uma aula assim também. Às vezes é bom fazer uma aula só de dúvidas. Alguém tomou algum stop na semana? Quer contar para nós onde foi? Que dia foi? Como foi? Porque às vezes é que nem a colega falou, mas agora olhando assim no Zoom, eu tô enxergando que talvez não era, né? Claro, a gente não tá vendo a estrutura, né, total, né? Tu tá fazendo uma abertura de mercado. Tu tá vendo só isso aqui, tu não sabe o que vai acontecer depois. Só que a gente tem que olhar para trás, qual é a região que abriu. Mas espera aí, vamos olhar aqui para trás. Abriu num topo de lateralização, né? Então pode ser que ele continue. Já não fechou gap, não sei se vai continuar comprador. Talvez aqui já fosse um sinal que talvez não ia ficar comprador. Então talvez eu esperar os topos para vender. Então a minha decisão ela tem que ser sempre dentro do operacional. Rompeu para cima, negou a barra 2,
Então é venda. Não fez estrutura compradora, né? Ele rompe para cima e não forma estrutura compradora, é venda. Então eu tenho vários sinais vendedores aqui, se for ver. Só que, claro, a primeira abertura estava dentro de um canalzinho comprador. Legal. Temos 15 minutos que o Meet nos deu. O Meet já me liberou. 15 minutos mais. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar. Alguém quer tirar algo? Tati, é Oi. errado a gente ver pullback na região dos 50% da barra Como assim? ou rompimento. Eu marco a barra, tá? De amplitude. Tá, mas primeiro tem que lembrar qual é a macro tendência. Depois da macro tendência, fechou gap. Depois fechou gap. O mercado abriu dentro do preço fechamento, acima ou abaixo. Tu tem que fazer essas 3 primeiras perguntas. Nossa, são tantas emoções aí. Sim, lembra das aulas. São 6 aulas que vocês têm que decorar para vocês. Porque eu não posso só aqui, ó. Aqui fez um pullback nos 50% da barra, por que não deu compra? Essa região fez o pullback. Sim, né? Por que não deu compra? Gente, eu vou repetir. Fechou gap para compra? Não. Tá abaixo ou tá acima do pivô de fechamento do dia anterior? Tá no meio. Eu não tenho decisão. Né? Injuriou a barra 2, vamos supor, né? Ele rompeu a barra 2 e negou. Posso vender. Não é pullback para compra, é para venda. Certo? Aqui seria uma venda, mas seria uma venda de pullback. Por quê? Porque não rompeu o fundo da barra 1 da amplitude. Então, por isso que eu digo que operar mercado é difícil. São muitas variáveis. Então, eu não posso tomar uma decisão só pela barra de amplitude. Olha o erro que eu cometi ontem na venda. Tem que ter pelo menos 3 confirmações. Eu tenho que saber a região que o preço abriu. Eu tenho que ver a macro tendência. Eu tenho que ver se fechou gap. Ó, a macro tendência é compradora de ontem. É compradora. Ele não fechou o gap, ó, ele deixou um espaçozinho. Então, ele vai fazer vendas. Quando você fala de fechar gap, é o primeiro candle, né? Isso. Eu sempre digo assim, até o terceiro candle, ele tem que abrir aqui, ó, nessa região. Eu considero. Depois o mercado voltar lá pelo candle quinto, sexto, 20, fechar, não conta. Ele tem que abrir aqui, ó. Se ele abrir aqui nessa região, até o candle ali 2, por ali, às vezes o 3, não deixando o pavio, né? Deixando o corpo. O corpo bonitinho aqui dentro. Até o candle 3 eu perdoo. Depois eu já sei que não vai dar certo. Pela minha experiência, tá? Estão todos aí ainda? Sim. Oi? Sim, Tá. E qual a importância dessa ele lei? pega e encerra, eu não consigo nem dar tchau pra vocês, né? Ele vai lá e desliga. Tchum. Viu, Paty? E qual seria a importância dessa leitura de fechar gap ou não? Nos 3 primeiros. A tua decisão se tu vai fazer uma venda ou uma compra na abertura. Mas qual seria a correspondência? A relação. Tu tá me admitindo que tu não assistiu as aulas. Não, eu tô para ser. Não, eu tô na segunda do segundo lote. Porque eu tô vendo ela acho que umas 4 vezes. Tá, ótimo. Quando tu terminar a sexta, tu vai praticar no simulador e tu vai ter certeza do que tu tá aprendendo. Tu não aprendeu em lugar nenhum até hoje. Mas vamos lá. Quando ele fecha... naquela compra sem barreira, acho que é o nome da aula. Isso, ali que começa as historinhas. Ela na quarta vez. Então, nós temos condicionais, tá? Para fazer o trade da abertura, a gente tem alguns condicionais. Então, a gente vai saber se é compra, se tem barreira, se tem gap. Então, é como se fosse, assim, um protocolo, né? Para eu saber se eu compro, como que o mercado tem que ser. Aí eu olho onde ele abriu, eu olho a barreira, eu olho o preço fechamento do dia anterior, aí eu tomo a minha decisão. Isso eu sempre vou fazer. Né? Então, o gap, ele te dá continuidade de uma tendência, certo? Então, tu tem uma barreira, o preço está abrindo próximo a essa barreira. Se ele abrir e fechar o gap já nos primeiros 2, 3 candles com o corpo, ele vai dar continuidade ao movimento do mercado do dia anterior, da macro tendência, tá? Então, vamos supor, o mercado ele tem 3 decisões na nossa abertura. Ou ele lateraliza, como hoje, né?
Ou ele vai seguir a tendência compradora, aí ele fecha o gap e segue para cima e já vai com força, ou ele vai fazer uma reversão. Às vezes ele faz a reversão direta, né? Então ele não fecha gap e já vai caindo para baixo. Pode ser. Ou às vezes também ele lateraliza para ir criar uma estrutura de reversão ou de compra. Isso pode acontecer também. Mas isso é ao longo do processo. Mas na abertura o mercado só tem transdireção. Ou ele dá a compra, ou ele dá a venda, ou ele lateraliza. E o gap, preço fechamento, todas essas estruturas que eu falei, elas são condicionais para tomada de decisão. Eu vou comprar ou vou vender? Né? Vou comprar ou vou vender. Tá, tem que marcar os 50% do primeiro candle, olhar onde estava o ápice de anterior, ver se tem alvos, se tem topo duplo, fundo duplo. Não é só uma coisinha, né? São muitas coisas que a gente tem que olhar. Não sei se eu consegui ser... Eu falo demais, mas não sei se eu consegui ser clara para você. Sim, foi sim. Tá quase, deixa eu ver o que tá ficando aqui. Tá quase terminando. Eu vou falar para vocês mais uma vez, terminem as aulas, estudem, né? Façam simuladores final de semana e anotem, pessoal, anotem tudo. Como que eu faço uma entrada? O que é movimento macro? O que é uma reversão? Qual é o formato de uma reversão? Qual é a estrutura, né, de uma reversão? O que é um topo e um fundo válido? Isso é importante. Como que eu monto uma Fibonacci? Por pernadas? Como que eu me oriento, né? E façam, assim, muito simulador, muito simulador. Acho que isso vai ajudar muito. Mas usem o simulador, assim, dentro da nossa regra, das nossas aulas, tá? Não façam por fazer. Façam aplicando nossa regra. Onde tem a barreira, se fechou ou não fechou o gap, ponto de decisão, tá bom? Tá joia. Perfeito. Boa noite a todos, muito Boa noite, obrigada. Paty. Obrigada. E aguardo dúvidas no grupo. Quando vocês estiverem fazendo simulador, podem pôr lá. Obrigada, Paty. Então, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite, Tchau. pessoal. Boa noite, Paty. Obrigado. Bom fim de semana para todos. Igualmente.